Olá, eu sou a Joseli dos Santos Moreira, sou católica, apostólica, romana e também filha da Divina Vontade. Sou casada, sou mãe, avó, moro na cidade de Porangatu, no estado de Goiás, e estou aqui, vindo com a minha pequena participação neste momento de graça, que é participar, de estar aqui com a minha pequena contribuição neste Kairos, né? E o tema que foi agraciada é um trecho do Livro do Céu, volume 24, 7, abril 16, 1928. A vontade humana é símbolo de uma semente danificada. A divina vontade tem virtude de restituir a vida inicial ao germe, o eco divino entre as criaturas. E o tema do Kairos, né? A palavra Fiat, né? E a vontade de Deus é o Fiat, a palavra Fiat, né? Ela traz para nós vida, essa palavra é viva, então ela traz renovação, traz graças e bênçãos para nós. E a alma vai falar a palavra Fiat para poder aceitar essa purificação. E com esse tema do nosso Kairos, né, é o Fiat, que quer fazer, que tem um plano. Deus tem um plano original, que é essa vontade dele, que tem essa virtude de fazer esse plano acontecer a qualquer custo. Só depende da criatura, da vontade da criatura. É ela quem decide, é a criatura que dá também, né? Vai dar também o seu fiat, o faça-se a minha purificação. Faça, Senhor, com que a divina vontade reine na minha vontade, onde Deus quer uma coisa e a criatura também quer a mesma coisa que Deus quer. Que alegria ao ver que tinha sido colocado na lista, né, dos convidados para participar, dessa pequena participação, né, nesse Kairos. Então, Deus convida a criatura, Deus me convidou, né? Jesus veio me convidar a participar, a estar aqui. E foi com muita alegria, e eu acho que é a mesma intensidade, sabe? De alegria, uma mistura de alegria e também de medo. Mas, mesmo assim, com essa mistura de sentimentos, eu disse Fiat, né? Eu disse amém, que seja feita a vontade de Deus. Então, se recebi o convite, e vamos em frente, porque tudo que vem de Deus é um tanto difícil, é um tanto árduo, né? Mas é maravilhoso, é muito bom. E é por isso, é por essa graça, por esse amor, por essa grandeza que estou aqui. Então, a mensagem de Deus aqui neste trecho é para que a divina vontade, né, tenha o poder de purificar a vontade humana, a qual está desordenada, né, está suja, e esse é o símbolo de uma semente, dessa semente, né, que vem dizendo no título, né, essa semente danificada, a qual está suja, desordenada, é um símbolo de uma semente que está podrificada, né, murcha, e tem como, mas a graça de Deus é incrível, porque tem como restituir esta semente, esta vida, né? Tem como purificar.
fazer essa semente voltar à ordem, fazer essa semente desenvolver, crescer e dar fruto. É assim, por meio desse caminhar na divina vontade, né? Esse, como eu disse ainda há pouco, Jesus chama e a criatura diz amém, né? Jesus diz fiat e a criatura repete, né? Fiat, sou incapaz, sou pequenina. Todos nós, né? Todas as criaturas, nós somos pequeninos, somos incapazes, porque a nossa capacidade, a nossa beleza, a nossa grandeza vem de Deus, né? Assim como o pulsar do coração, assim como o respirar vem dessa graça, né? Então essa semente que era danificada, estava deteriorada, tem essa graça de ser purificada, mas ela precisa querer, ela precisa desejar, ela precisa querer crescer, né? E dar frutos. É um tanto árduo, mas é valioso, é muito precioso, não é? Essa semente que estava estragada, que estava danificada, né? Recebe essa graça, né? Essa bênção de Deus de ser purificada, de ser restaurada, sabe? Isso acontece aos poucos, porque Jesus, ele é muito educado, ele é o dono do tempo, né? Então ele não tem pressa, então tudo vai acontecendo assim, gradativamente, né? É devagar, ele vai nos atraindo e a gente vai ficando encantado por essa beleza, por esse amor. A criatura vai sendo. Foi isso que aconteceu comigo, né? Fui sendo atraída por esse amor, por essa graça. E aqui Jesus diz assim: minha vontade tem virtude de purificar, limpar a névoa, embelezar e mudar a mesma natureza. A vontade humana é como uma semente deteriorada por dentro, enquanto que por fora parece boa. A vestidura que cobre a semente parece em boas condições, mas se tira a vestidura, se encontra que a semente está meio podre. Então a divina vontade é essa é esse meio, esse processo, né? O qual Jesus vem de encontro à criatura, trazendo a virtude que ele possui, e essa virtude vai purificando, vai limpando, tirando a névoa, a fumaça, né, dos olhos, da mente, do coração da criatura. E essa criatura vai se tornando uma nova criatura, porque ela vai sendo embelezada, ela vai sendo mudada, né? Mesmo lá na natureza dela, na essência dela, porque a essência da natureza está na semente, né? A semente tem essa proteção, né? Uma casca, e aquela massinha branca que fica dentro da semente, essa é a essência da natureza. Então Jesus começa a purificar, a limpar de dentro, lá bem de dentro mesmo, né? Do interior da criatura, e é de dentro para fora que começa a limpar. Então, se Jesus limpa, purifica a criatura lá dentro, é claro que vai sair para fora, né? Vai expor, né? Essa graça, essa beleza, sobressai a natureza da vontade humana. Mesmo que a vontade humana seja uma semente deteriorada, mesmo que a semente esteja estragada por dentro, pois Jesus tem o poder, Jesus tem a graça, Jesus tem a vida, né? Então ele consegue, né, fazer esse restaurar incrível que só ele faz, só ele tem o poder. Ele tem o dom da vida, o dom da
cura, o dom que liberta, né, da pequenez, né, da criatura, e dá fortaleza para a criatura romper com esta vestidura, né, com essa casca grossa que protege a semente, né? E se tem algo não tão bom lá dentro, Jesus é tudo de bom que chega, que vem, né, para mudar o que tem de não tão bom dentro desta semente, né, que é a criatura, e vem transformando, purificando em algo de bom, porque ao aproximar-se de Jesus, o poder dele é tão grande assim que vai transformando, né? Me vem à mente agora, sabe, um perfume, né? Chega num determinado lugar, o perfume enche aquele ambiente. Assim é Jesus com a sua graça. Chega na criatura assim. Foi assim que ele chegou na minha vida. Num momento difícil, num momento em que eu estava entristecida, muita dúvida, com muito medo, me sentindo um nada, e Jesus chega por meio desses escritos do livro do céu, por meio dessas pessoas que aqui compõem este grupo, e veio trazendo assim um novo brilho, veio trazendo luz, né? Mas mesmo com medo, mesmo porque Jesus é muito grande, Jesus é muito belo, então é natural, eu acho, né, que a criatura sinta esse medo de aproximar, mas é muito precioso, como é gratificante ter essa graça, essa bênção de estar superando esse medo aqui e agora, né, para estar na presença de Jesus, para falar de Jesus, para falar dessa graça que é a, a divina vontade. E tem, não é? E tem como restituir essa vida, tem como purificar, fazer essa semente voltar à ordem, fazer essa semente desenvolver, crescer, dar frutos. Antes eu era como uma sementinha, né, danificada e não conseguia desenvolver. Agora, agora com a ajuda da divina vontade, o Fiat de Deus tem como se desenvolver, né? E ele vai se desenvolvendo na criatura, em mim, criatura, né? Por meio de correções, por meio de intervenções. Isso é Jesus que venha, né? Por meio de outras de outras irmãs que já têm bem mais coragem do que eu, mas elas estão me mostrando, me apontando como é bom ter coragem, como é gostoso, como é precioso, né? Ter essa coragem de avançar, de querer chegar mais perto desta graça que é Jesus, né? Quantas vezes eu estive em momentos de dúvida, né? E tinha um comportamento assim explosivo, né? Que a vontade humana é assim, ela não pensa, né? Ela não reflete, faz simplesmente assim. Então, tive a ajuda, né? Da Michele, por exemplo, que é uma pessoa assim que, né? Eu tenho mais contato com ela, então assim, então eu não sei, assim, tive algo assim e ela pedi ajuda a ela, né? E ela veio com muito carinho, com muita dedicação, me orientou e me apontou que não era bem assim que eu deveria ver. Ali naquela ação de um momento, né? Não tão bom, Jesus estava ali naquele momento, naquela ação, naquela circunstância não tão boa que estava acontecendo comigo, sabe? Então, foi assim um momento muito precioso e isso foi me ajudando a compreender como que Jesus estava e está, né, agindo
e em uma circunstância não tão boa, ali Jesus tira algo de bom. Também, nossa, a Aline, quando eu estava aflita, né, com situações no meu casamento, numa situação não tão boa também, no meu casamento com o meu esposo e minha sogra, ela veio me orientando e falando, nossa, é uma missão, a situação o momento apresenta, não é, Jô, um momento assim que não é tão bom, mas você pode ter certeza que aí tem uma graça muito grande, né? Nessa circunstância aí, Jesus está resgatando, está purificando. Num primeiro instante assim, vejo que é purificação do seu esposo, da sua sogra e sua também. Né, e eu senti grandemente que isso era verdade, e não foi só purificação para meu esposo, minha sogra, né, e para mim, mas para outras pessoas, porque é assim, o ato de Deus é assim, ele é além, né, ele ultrapassa as barreiras, o limite do tempo que a gente compreende, né, ele vai muito além. Algo que me chama assim, que fica muito forte no meu coração também sempre, né? É assim que Jesus, ele é amoroso, ele é paciente, ele é misericordioso, né? Mas dependendo do momento, de como a criatura, né, está comportando, ele puxa a orelha, ele dá uma bela sacudida, porque é necessário, né? É preciso, a pequenez, a vontade humana é limitada, é pequenina, e Jesus é muito grande, então tem hora que a criatura acomoda, né? Fica assim só apreciando, né? As graças dele, e Jesus não quer que a criatura fique só apreciando essa graça, essa beleza dele. Ele quer, ele precisa que a criatura haja, que a criatura mova, que a criatura mexa-se para levar, para que leve, né? E se faça-se a vontade de Deus para o próximo também, né? Se as irmãs que aqui estão já há mais tempo, se elas não tivessem assim, movido e entrado em ação, eu não estaria aqui, assim, porque tem pouco tempo que eu estou por aqui, tem uns 2 anos, um ano que eu estou mais firme, né? Então, mais ou menos 1 ano, mais ou menos isso que eu estou mais firme aqui. Já tem um tempo que eu venho nessa caminhada, mas só de lá de longe, assim, sabe? Lá, observando. Mas não resisti. Tenho que pular dentro desse mar de graças e começar a nadar, a mexer, a entrar em ação, porque Jesus é assim, porque já ganhei boas sacudidas, já ganhei bons puxões de orelha, e quando isso acontece, sempre peço a Deus perdão, né? Mas é maravilhoso estar aqui. Eu quero, assim, algo da semente, né? Essa semente danificada, a gente olha assim para uma pessoa e vê, né, que a pessoa é uma pessoa, deixa eu dizer de mim que é mais fácil. Assim, isso aconteceu comigo, né? As pessoas na comunidade, as pessoas no meu convívio, do meu dia a dia, me via assim uma pessoa tranquila, serena, meiga, educada, uma voz mansa da paciência em pessoa. Mas por dentro, meu Deus, que nervosismo, que medo, só eu sei, a ponto de ter dores musculares, né? Então, e também muitas vezes, né, dentro de casa, eu era nervosa, eu brigava com os meus filhos, não dava atenção aos filhos direito, porque sim, tinha que cumprir horário no trabalho, tinha que cuidar de casa, tinha que ensinar, sentar, ter tempo para educar os filhos. Então, sempre tem um filho que exige mais atenção. E um dos meus filhos era assim, precisava de mais atenção.
E na correria do dia a dia, no meio da névoa, da fumaça da semana, pouco atenção eu dei a ele, acabei rejeitando ele. E tem poucos dias que a Aline chamou a minha atenção para esse fato, porque assim eu vim em busca de orientação, né? Foi um momento que eu disse esse Fiat, né? Que faça-se essa purificação em mim, e vim pedir a ela o que eu fazer com este filho, né? E ela que me chamou a atenção e disse, nossa, diante de tudo isso, Joel, ele se sentia rejeitado, então que eu pedisse perdão para ele, né? Conversasse, abrisse meu coração e pedisse perdão para ele. Nossa, foi difícil, mas eu respirei fundo, esperei um momento, né, para conversar com ele, e respirei fundo e Jesus, vamos lá, porque não é fácil pedir perdão, reconhecer, né, um erro, né, assim, de causar tanta dor num filho. E conversei, pedi perdão para ele, e ele ficou tão assim, foi surpreendente a reação dele. A gente sempre briga, nós dois sempre tem horas que tem bate-boca forte, né? Tinha bate-bocas forte entre nós dois. E dessa vez não teve. Ele simplesmente ouviu, assim, com muita, sabe, ele ficou surpreso assim. Foi incrível. Eu vi que os olhos dele encheram de lágrimas, ele quase chorou, mas não chorou na minha frente, talvez depois, não sei, mas ele ficou mais tranquilo, ele ficou mais, sabe, porque assim, sabe como que era o comportamento dele? Desde pequeno, sempre chamando a atenção na escola, né? Ele não tinha um comportamento, brincadeiras de mau gosto, época de criança, brincadeiras de mau gosto, mas que atrapalhava o desenvolver, né, dele e dos colegas, né, a tranquilidade da sala de aula, ele sempre quebrava com as brincadeiras sem graça dele. E eu não sabia conduzir aquela situação, né, então eu brigava, eu dava castigo. E assim, nesse período que ele tinha essas brincadeiras de mau gosto, eu descobri que ele tinha, eu percebi, sabe, pelos desenhos que ele fazia, ele, além das brincadeiras sem graça, eu vi que ele tinha também habilidade com desenho. Coloquei ele em aula de pintura, né, mas logo o pai começou a criticar, e alguns colegas também começou a criticar ele, que isso aprender a pintar em tela, isso é coisa de viado, era essa a palavra, né, que ele escutava. E ele acabou largando, desencantando disso. Mas aí logo também surgiu uma oportunidade dele ir trabalhar numa lanternagem. E ele deu bem, ele gostou, ele trabalhou mais de uns 2 anos ou 3 nessa lanternagem. E foi muito bom, um período muito bom para ele. Mas aí ele também foi crescendo, né? E percebi, sabe o que? Que ele tinha habilidades para trabalhar com a mão, porque eu descobri que ele estava cortando o cabelo dele sozinho. E ele estuda numa escola militar, então lá tem, assim, regras e normas e tem que ter o cabelo num único estilo o tempo todo. E aí eu percebi que descobri, né? Que ele cortava o próprio cabelo com a maquininha. E eu fiquei encantada com aquilo. E eu, menina, e comecei a incentivar ele, né? Mais uma vez lá vem o pai querendo intervir, né? Criticando, não aprovando aquilo. E ele parou. Mas agora, depois dos 18 anos, ele viu que ele tem jeito mesmo, que ele gosta de cortar cabelo. Agora ele é um barbeiro, né? Já tem a barbearia dele, corta cabelo, graças a Deus. Então, assim, ele não tem um diploma, né? De faculdade, mas graças a Deus tem essa profissão. Então, se ele é uma profissão que ele faz com amor, então pronto, é isso, né? Mas tem umas brincadeiras sem graça nesse ambiente dele de trabalho. Às vezes chega lá o colega dele e ele fica com brincadeira sem graça, assim, de
passar a mão no bumbum do colega, abraçar colega, ficar beijando o colega, né? E isso não é bom. E a esposa não gosta, porque a barbearia dele é em uma tabacaria, né? Então ele e a esposa também trabalham lá à noite nessa tabacaria. De dia ele trabalha na barbearia que é dentro dessa tabacaria. E a esposa muitas vezes se incomoda o comportamento dele, né? Então ela reclama. E aí eu vim pedir ajuda a Jesus para que ele me orientasse, né? E Jesus veio por meio da Aline me orientando. Então foi assim um momento de graça, um momento maravilhoso e mudou. Nossa, mudou. Sabe, essa virtude de Jesus veio no meu lar, veio na minha casa e está mexendo, está organizando a vida dele, porque assim, ele tem um tempo assim, mas cada um tem um processo, né? Cada um, Jesus tem um jeito para conquistar o coração. Mas Jesus começou a mexer no coração dele naquele momento, né? Que eu pedi ele perdão pelo meu comportamento nada agradável, meu comportamento nada bom, desde a infância dele até há poucos dias, né? Em não aceitar como ele era, né? Essas assim, umas brincadeiras assim, indo pro lado de homens sexuais, assim, né? Então, ele curte muito piadinha assim de gay, de viado, e imita, assim, fazendo trejeitos e tudo, né? Então eu sempre repreendia. Agora eu só olho para ele assim e não falo nada, e coloca ainda assim a mão na minha boca. Então, quando ele me vê colocando a mão na minha boca, então acho que ele já vem assim na mente dele a conversa o momento, né, que eu pedi ele perdão pelo meu comportamento. Então isso é essa união, né, da vontade divina com a vontade humana, é o fiat divino, é o fiat humano, é essa união, é a vontade de Deus unindo com a vontade humana, e vai restituindo, vai purificando e vai transformando não só a semente, eu, criatura danificada, mas até mesmo o meu filho. E como eu sinto que aqui a graça de Deus é grande demais, então vai além, né? Que seja feita a vontade de Deus na minha vida e na vida de cada um de nós. Dando continuidade, né? Outro trecho aqui muito precioso, tal é a vontade humana, uma semente danificada, cheia de fumaça de pus e meio apodrecida, mas não estão todos mortos de tudo, tem um fio de vida, e se estas sementes que contém este resto de vida se expõe ao sol de meu querer divino, sua luz, seu calor e seu vento penetrante, dominante, investirá o germe do querer humano, e a luz e o calor tirarão a névoa do germe, tirando-lhe o que está danificado, o encherão de vida, e o vento dominante do meu fiat o elevará tão alto de chegar a encerrá-lo naquele fiat de onde saiu. Olha aí, onde eu falei, né, da minha vida, da ação desse fiat divino na minha vida, aqui na minha casa, no meu lar, né, tinha um fio de vida. As coisas não estavam nada boa por aqui, nem entre eu e o meu filho, né, mas eu me expus ao sol, eu fui em busca desse sol, eu fui em busca de ajuda, né? Eu me expus nesse sol no momento que eu pedi ajuda, né? Da esclarecimento, né? Diante da situação da Aline, e ela fez como Jesus faria, veio com muita atenção, com muito carinho e me orientou grandemente, né? Então, o que era um fio de luz,
agora é muito mais do que isso, porque era um fio de luz que estava perdido no meio da fumaça, perdido no meio do pus, e veio um vento, uma luz, um calor que soprou, que aqueceu e que tirou essa névoa, né? Essa fumaça que estava cobrindo este germe e que estava, né, danificado, e agora está enchendo de vida nova, porque é assim que acontece com o vento dominante do Fiat, né, do Fiat divino sobre o Fiat da criatura, e isso vai elevando cada vez mais alto. E é com a sua virtude que vai mudando a natureza ruim, a natureza estragada do germe humano, né? A natureza humana, a, a divina vontade vai tendo essa ação na natureza humana e vai transformando o que não era de agrado de Deus, o que não era vontade de Deus, o que estava acontecendo não era vontade de Deus, mas ao se expor ao sol, esse sol que aquece, que ilumina, ele brilha, ele mostra, ele expõe aonde que está ruim, aonde não agrada, e ele conduz a criatura para que conserte, para que melhore aquilo, para que limpe, né? Ao expor ao sol está fora do lugar, está sujo, e o sol mostra a sujeira. E a graça de Deus, a ação, né, desse Fiat faz a criatura mover-se para colocar as coisas no lugares, para limpar e tirar essa fumaça com o vento. Nossa, isso é muito, é uma bênção, não é? Na vida da criatura. Continuando. Olhe, também na ordem natural há estas prerrogativas e se sente um ar pesado que oprime, basta um vento para esvaziar ao ar daquele peso e respirá-lo como o ar puro, e se sente um calor excessivo ou se frio que congela, basta um vento para mitigar aquele calor e outro vento morno para mitigar o frio. Se densas nuvens cobrem o horizonte, basta o vento e o sol para retirá-las e fazer reaparecer mais belo o céu azul. Nesse pequeno trecho aqui, sinto assim a minha superação, né? A superação da criatura diante de tamanha grandeza. Esse vento que tira essa névoa, que limpa, né? Essa fumaça. Se está frio demais, tudo em excesso é ruim. Se está frio demais, não é bom. Está calor demais, não é bom. Se tem água demais, não é bom, né? Se tem muito vento, também não é bom. Tudo tem um equilíbrio, e esse equilíbrio vem de Deus, vem por meio da divina vontade. Como foi difícil, meu Deus, estar aqui. Como foi difícil superar minha pequenez, né? O meu mal-estar, a ansiedade, a dor no estômago gerada pela ansiedade de poder falar, de estar aqui falando assim, deste Deus tão grande, deste Deus amoroso. Essa dificuldade, né? Esse medo que gera a dificuldade de expressar, de ter uma ordem, sabe, assim, de sequência de palavras ordenadas, porque é Deus que coloca a ordem, né? É Ele que traz a ordem, mas tudo tem que ter também um costume, uma experiência, uma prática contínua, né? Um costume. Então, se eu não começo agora, quando que eu vou começar, né? Então, eu já estou, né, nessa caminhada, e é isso. E Deus quer que eu supere
a minha pequenez, que eu ultrapasse a minha fraqueza, a minha pequenez, que eu supere essa barreira de inferioridade, né? Essa barreira do medo, né? Então, eu preciso pedir essa graça, né? Que venha no momento de frio, que venha o vento com o calor, para trazer esse equilíbrio, né? Para mitigar essa graça. Se estiver muito calor, que venha um vento com um pouquinho de frio. Isso é Deus, e é só Ele que tem essa graça, né? Eu sei que está calor demais, mas eu não sei quando vem o vento, e Jesus sabe. E é Ele quem traz o vento fresco para refrescar, o vento quentinho para aquecer, né? Ele também vem com o vento para tirar o excesso de água e deixar só aquela quantidade de água necessária para a sobrevivência melhor da criatura, né? E esse vento que é Jesus, assim, vem, e desde há um tempo que eu venho lendo, meditando e sobre esse tema, a ponto de ficar extremamente nervosa, ansiosa, e dizer: Aline, me ajuda, socorre, aumenta a minha luz. E a Aline vem, porque Jesus vem por meio dela, né? E com uma voz assim tranquila, gente, que luz, sabe? E me orientando, trazendo para mim tanta paz e segurança, sabe? E eu, meu Deus, dê-me a graça. Mas aqui estou. Mais um trecho aqui, né? Continuando mais um outro trecho. E se Adão, quando pecou, corrompeu o germe do seu querer, minha vontade não se tivesse retirado dele a luz, e o calor que meu querer imediatamente o teria refeito. Mas a justiça quis que ele sentisse os efeitos de seu germe corrupto. Aqui eu sinto assim que, nesse trecho assim, que a origem do meu medo, né, de enfrentar essa luz tão grande, essa que é o sol, né? Que é o sol Jesus. O medo da criatura vem aqui, vem daqui, teve origem aqui, do pecado, da desobediência, né? De Adão, que sai fora da ordem divina por meio do pecado original. E naquele momento, se Adão tivesse pedido ajuda a Jesus, pedido ajuda a Deus, né? Falado que Eva tinha cometido um pecado, que tinha desobedecido, Deus teria, né? Teria mudado toda a situação. Ele tem esse poder, mas Adão não fez isso. E Deus, ele tem uma parte que ele é amor, ele é misericordioso, mas ele também tem uma parte que é justiça. E essa parte de Deus que é justiça, viu que não adiantava, né? Que Adão não queria voltar atrás, tanto que ele não falou nada a Deus, ele se escondeu, né? Então, a justiça viu, percebeu que tinha que deixar Adão sentir o peso, né, das consequências do erro, do germe corrupto, do germe não tão bom, do germe ruim que ele tinha. E Adão não estava mais repetindo dentro dele a luz do sol de Deus. E Deus gosta disso, Deus gosta daquilo, Deus quer assim. Deus disse para não comer desta fruta que está aqui no centro do jardim, né? Adão já não estava mais com esse eco dentro dele e já estava com outros pensamentos dele próprio,
pensamentos humanos, pensamentos de homem. Ah, Deus mentiu para mim. Ah, Deus não gosta mais de um ano que eu estou mais firme, né? Então, mais ou menos 1 ano, mais ou menos isso que eu estou mais firme aqui. Já tem um tempo que eu venho nessa caminhada, mas só de lá de longe, assim, sabe? Lá, observando. Mas não resisti, não resisti. Tenho que pular dentro desse mar de graças e começar a nadar, a mexer, a entrar em ação, porque Jesus é assim, porque já ganhei boas sacudidas, já ganhei bons puxões de orelha, e quando isso acontece, sempre peço a Deus perdão, né? Mas é maravilhoso estar aqui. Ah, eu quero, assim, algo da semente, né? Essa semente danificada. Ah, a gente olha assim para uma pessoa e vê, né? Que a pessoa é uma pessoa. Ah, deixa eu dizer de mim que é mais fácil. Assim, isso aconteceu comigo, né? As pessoas na comunidade, as pessoas no meu convívio, do meu dia a dia, me via assim uma pessoa tranquila, serena, meiga, educada, uma voz mansa da paciência em pessoa. Mas por dentro, meu Deus, que nervosismo, que medo, só eu sei, a ponto de ter dores musculares, né? Então, e também muitas vezes, né, dentro de casa, eu era nervosa, eu brigava com os meus filhos, não dava atenção aos filhos direito, porque sim, tinha que cumprir horário no trabalho, tinha que cuidar de casa, tinha que ensinar, sentar, ter tempo para educar os filhos. Então, sempre tem um filho que exige mais atenção. E um dos meus filhos era assim, precisava de mais atenção. E na correria do dia a dia, no meio da névoa, da fumaça da vontade humana, pouco atenção eu dei a ele, acabei rejeitando ele. E tem poucos dias que a Aline chamou a minha atenção para esse fato, porque assim eu vim em busca de orientação, né? Foi um momento que eu disse esse Fiat, né? Que faça-se essa purificação em mim, e vim pedir a ela o que eu fazer com este filho, né? Como e ela que me chamou a atenção e disse: nossa, diante de tudo isso, Joel, ele se sentia rejeitado. Então, que eu pedisse perdão para ele, né? Conversasse, abrisse meu coração e pedisse perdão para ele. Nossa, foi difícil, mas eu respirei fundo, esperei um momento, né, para conversar com ele, e respirei fundo e Jesus, vamos lá, porque não é fácil pedir perdão, reconhecer, né, um erro, né, assim, de causar tanta dor num filho. E conversei, pedi perdão para ele, e ele ficou tão assim, foi surpreendente a reação dele. A gente sempre briga, nós dois sempre tem horas que tem bate-boca forte, né? Tinha bate-bocas forte entre nós dois. E dessa vez não teve. Ele simplesmente ouviu assim, com muita, sabe, ele ficou surpreso assim. Foi incrível. Eu vi que os olhos dele encheram de lágrimas, ele quase chorou, mas não chorou na minha frente, talvez depois, não sei, mas ele ficou mais tranquilo, ele ficou mais, sabe? Porque assim, sabe como que era o comportamento dele?
desde pequeno, sempre chamando a atenção na escola, né? Ele não tinha um comportamento, brincadeiras de mau gosto. Época de criança, brincadeiras de mau gosto, mas que atrapalhava o desenvolver, né, dele e dos colegas, né? A tranquilidade da sala de aula, ele sempre quebrava com as brincadeiras sem graça dele. E eu não sabia conduzir aquela situação, né? Então eu brigava, eu dava castigo. E assim, nesse período que ele tinha essas brincadeiras de mau gosto, eu descobri que ele tinha, eu percebi, sabe, pelos desenhos que ele fazia, ele, além das brincadeiras sem graça, eu vi que ele tinha também habilidade com desenho. Coloquei ele em aula de pintura, né? Mas logo o pai começou a criticar e alguns colegas também começou a criticar ele, que isso aprender a pintar em tela, isso é coisa de viado, era essa palavra, né, que ele escutava. E ele acabou largando, desencantando disso. Mas aí logo também surgiu uma oportunidade dele ir trabalhar numa lanternagem. E ele deu bem, ele gostou, ele trabalhou mais de uns 2 anos ou 3 nessa lanternagem. E foi muito bom, um período muito bom para ele. Mas aí ele também foi crescendo, né? E percebi, sabe o que? Que ele tinha habilidades para trabalhar com a mão, porque eu descobri que ele estava cortando o cabelo dele sozinho. E ele estuda numa escola militar, então lá tem assim regras e normas e tem que ter o cabelo num único estilo o tempo todo. E aí eu percebi que descobri, né? Que ele cortava o próprio cabelo com a maquininha. E eu fiquei encantada com aquilo. E eu, menina, comecei a incentivar ele, né? Mais uma vez lá vem o pai querendo intervir, né? Criticando, não aprovando aquilo. E ele parou. Mas agora, depois dos 18 anos, ele viu que ele tem jeito mesmo, que ele gosta de cortar cabelo. Agora ele é um barbeiro, né? Já tem a barbearia dele, corta cabelo, graças a Deus. Assim, então, ele não tem um diploma, né? De faculdade, mas graças a Deus tem essa profissão. Então, se ele é uma profissão que ele faz com amor, então pronto, é isso, né? Mas tem umas brincadeiras sem graça nesse ambiente dele de trabalho. Às vezes chega lá o colega dele e ele fica com brincadeira sem graça, assim, de passar a mão no bumbum do colega, abraçar colega, ficar beijando o colega, né? E isso não é bom. E a esposa não gosta, porque a barbearia dele é em uma tabacaria. Né? Então ele e a esposa também trabalham lá à noite nessa tabacaria. De dia ele trabalha na barbearia que é dentro dessa tabacaria. E a esposa muitas vezes se incomoda o comportamento dele, né? Então ela reclama. E aí eu vim pedir ajuda a Jesus para que ele me orientasse, né? E Jesus veio por meio da Aline me orientando. Então foi assim um momento de graça, um momento maravilhoso e mudou. Nossa, mudou. Sabe, essa virtude de Jesus veio no meu lar, veio na minha casa e está mexendo, está organizando a vida dele, porque assim, ele tem um tempo assim, mas cada um tem um processo, né? Cada um, Jesus tem um jeito para conquistar o coração, mas Jesus começou a mexer no coração dele naquele momento, né? Que eu pedi ele perdão pelo meu comportamento nada agradável, meu comportamento nada bom, desde a infância dele até há poucos dias, né? Em não aceitar como ele era, né? Essas, assim, umas brincadeiras assim, indo pro lado de homens sexuais, assim, né? Então, ele curte muito piadinha assim de gay, de viado, e imita assim, fazendo trejeitos e tudo, né? Então eu sempre repreendia. Agora eu só olho para ele assim e não falo nada e coloco ainda assim a mão na minha boca. Então, quando ele me vê colocando a mão na minha boca, então acho que ele já vem assim na mente dele a conversa o momento, né, que eu pedi ele perdão pelo meu comportamento.
Então isso é essa união, né, da vontade divina com a vontade humana. É o fiat divino, é o fiat humano, é essa união, é essa é a vontade de Deus unindo com a vontade humana e vai restituindo, vai purificando e vai transformando não só a semente, eu, criatura danificada, mas até mesmo o meu filho. E como eu sinto que aqui a graça de Deus é grande demais, então vai além, né? Que seja feita a vontade de Deus na minha vida e na vida de cada um de nós. Dando continuidade, né? Outro trecho aqui muito precioso, tal é a vontade humana, uma semente danificada, cheia de fumaça de pus e meio apodrecida, mas não estão todos mortos de tudo, tem um fio de vida, e se estas sementes que contém este resto de vida se expõe ao sol de meu querer divino, sua luz, seu calor e seu vento penetrante, dominante, investirá o germe do querer humano, e a luz e o calor tirarão a névoa do germe, tirando-lhe o que está danificado, o encherão de vida, e o vento dominante do meu fiat o elevará tão alto de chegar a encerrá-lo naquele fiat de onde saiu. Olha aí, onde eu falei, né, da minha vida, da ação desse fiat divino na minha vida, aqui na minha casa, no meu lar, né, tinha um fio de vida. As coisas não estavam nada boa por aqui, nem entre eu e o meu filho, né, mas eu me expus ao sol, eu fui em busca desse sol, eu fui em busca de ajuda, né? Eu me expus nesse sol no momento que eu pedi ajuda, né? Da esclarecimento, né? Diante da situação da Aline, e ela fez como Jesus faria, veio com muita atenção, com muito carinho e me orientou grandemente, né? Então, o que era um fio de luz, agora é muito mais do que isso, porque era um fio de luz que estava perdido no meio da fumaça, perdido no meio do pus, e veio um vento, uma luz, um calor que soprou, que aqueceu e que tirou essa névoa, né? Essa fumaça que estava cobrindo este germe e que estava, né, danificado, e agora está enchendo de vida nova, porque é assim que acontece com o vento dominante do Fiat, né, do Fiat divino sobre o Fiat da criatura, e isso vai elevando cada vez mais alto. E é com a sua virtude que vai mudando a natureza ruim, a natureza estragada do germe humano, né? A natureza humana, a, a divina vontade vai tendo essa ação na natureza humana e vai transformando o que não era de agrado de Deus, o que não era vontade de Deus, o que estava acontecendo não era vontade de Deus, mas ao se expor ao sol, esse sol que aquece, que ilumina, ele brilha, ele mostra, ele expõe aonde que está ruim, aonde não agrada, e ele conduz a criatura para que conserte, para que melhore aquilo, para que limpe, né? Ao expor ao sol está fora do lugar, está sujo, e o sol mostra a sujeira. E a graça de Deus, a ação, né, desse Fiat faz a criatura mover-se para colocar as coisas no lugares, para limpar e tirar essa fumaça com o vento. Nossa, isso é muito, é uma bênção, não é? Na vida da criatura. Continuando. Olhe,
também na ordem natural há estas prerrogativas e se sente um ar pesado que oprime. Basta um vento para esvaziar ao ar daquele peso e respirá-lo como o ar puro. E se sente um calor excessivo ou se frio que congela, basta um vento para mitigar aquele calor e outro vento morno para mitigar o frio. Se densas nuvens cobrem o horizonte, basta o vento e o sol para retirá-las e fazer reaparecer mais belo o céu azul. Nesse pequeno trecho aqui, sinto assim a minha superação, né? A superação da criatura diante de tamanha grandeza. Esse vento que tira essa névoa, que limpa, né? Essa fumaça. Se está frio demais, tudo em excesso é ruim. Se está frio demais, não é bom. Está calor demais, não é bom. Se tem água demais, não é bom, né? Se tem muito vento, também não é bom. Tudo tem um equilíbrio e esse equilíbrio vem de Deus, vem por meio da divina vontade. Como foi difícil, meu Deus, estar aqui. Como foi difícil superar minha pequenez, né? O meu mal-estar, a ansiedade, a dor no estômago gerada pela ansiedade de poder falar, de estar aqui falando assim, deste Deus tão grande, deste Deus amoroso. Essa dificuldade, né? Esse medo que gera a dificuldade de expressar, de ter uma ordem, sabe, assim, de sequências de palavras ordenadas, porque é Deus que coloca a ordem, né? É Ele que traz a ordem, mas tudo tem que ter também um costume, uma experiência, uma prática contínua, né? Um costume. Então, se eu não começo agora, quando que eu vou começar, né? Então, eu já estou, né, nessa caminhada e é isso. E Deus quer que eu supere a minha pequenez, que eu ultrapasse a a minha fraqueza, a minha pequenez, que eu supere essa barreira de inferioridade, né? Essa barreira do medo, né? Então, eu preciso pedir essa graça, né? Que venha no momento de frio, que venha o vento com o calor, para trazer esse equilíbrio, né, para mitigar essa graça. Se estiver muito calor, que venha um vento com um pouquinho de frio. Isso é Deus, e é só Ele que tem essa graça, né? Eu sei que está calor demais, mas eu não sei quando vem o vento, e Jesus sabe. E é Ele quem traz o vento fresco para refrescar, o vento quentinho para aquecer, né? Ele também vem com um vento para tirar o excesso de água e deixar só aquela quantidade de água necessária para a sobrevivência melhor da criatura, né? E esse vento que é Jesus, assim, vem e desde há um tempo que eu venho lendo, meditando e sobre esse tema, a ponto de ficar extremamente nervosa, ansiosa e dizer: Aline, me ajuda, socorre, aumenta minha luz. E a Aline vem, porque Jesus vem por meio dela, né? E com uma voz assim tranquila, gente, que luz, sabe? E me orientando, trazendo para mim tanta paz e segurança, sabe? E eu, meu Deus, dê-me a graça. Mas aqui estou. Mais um trecho aqui, né? Continuando mais um outro trecho. E se Adão, quando pecou, corrompeu o germe do seu querer,
Minha vontade não se tivesse retirado dele a luz, e o calor que meu querer imediatamente eu teria refeito. Mas a justiça quis que ele sentisse os efeitos de seu germe corrupto. Aqui eu sinto assim que, nesse trecho assim que a origem do meu medo, né, de enfrentar essa luz tão grande, essa que é o sol, né, que é o sol Jesus. O medo da criatura vem aqui, vem daqui, teve origem aqui, do pecado, da desobediência, né, de Adão, que sai fora da ordem divina por meio do pecado original. E naquele momento, se Adão tivesse pedido ajuda a Jesus, pedido ajuda a Deus, né, falado que Eva tinha cometido um pecado, que tinha desobedecido, Deus teria, né, mudado toda a situação. Ele tem esse poder, mas Adão não fez isso. E Deus, ele tem uma parte que ele é amor, ele é misericordioso, mas ele também tem uma parte que é justiça. E essa parte de Deus que é justiça, viu que não adiantava, né? Que Adão não queria voltar atrás, tanto que ele não falou nada a Deus, ele se escondeu, né? Então, a justiça viu, percebeu que tinha que deixar Adão sentir o peso, né, das consequências do erro, do germe corrupto, do germe não tão bom, do germe ruim que ele tinha. E Adão não estava mais repetindo dentro dele a luz do sol de Deus. E Deus gosta disso, Deus gosta daquilo, Deus quer assim. Deus disse para não comer desta fruta que está aqui no centro do jardim, né? Adão já não estava mais com esse eco dentro dele e já estava com outros pensamentos dele próprio, pensamentos humanos, pensamentos de homem. Ah, Deus mentiu para mim. Ah, Deus não gosta mais de. A mulher é inteligente. Ela veio trazer dúvida para o meu coração. Realmente, Deus mentiu para nós e Deus nos enganou. Não morremos foi nada. Olha como que a mulher que comeu o fruto, ela está viva e está linda até mais que antes. Ela ficou maravilhosa. Nossa, a serpente era certa. Com isso, tinha outros pensamentos. Já não era mais o eco do pensamento divino de ter obedecido a Deus e não ter comido dessa fruta. Deus pediu para não comer dessa fruta, que faria mal para mim e também que iria me matar. Então, já por não recuar mais a verdade dentro e sim a troca de pensamentos de Deus por pensamentos humanos e pior, demoníacos,
Adão não podia ter esquecido, ignorado o eco de Deus que estava dentro dele e trocar pelos pensamentos da vontade humana. E com isso deu ruim, só trevas, né? Não soube mais reordenar, apagando da mente dele o grande amor que Deus tinha para ele, para com ele, tanto que criou um mundo incrível, um mundo maravilhoso para a criatura. Muito triste o que Adão fez. Deixou morrer essa voz que estava dentro dele, essa voz de paz, de amor, de união com o que é celeste. E se Adão, quando pecou, corrompendo a germe do seu querer, minha vontade, não se tivesse retirado dele, a luz ou calor do meu querer, imediatamente o teriam refeito, mas a justiça quis que ele sentisse os efeitos do seu germe corrupto, e por isso, ao retirar-se minha vontade, não sentiu mais nem luz nem calor em sua alma, para poder refazer-se, para manter incorrupto o germe do seu querer. Não é talvez este o reino da minha vontade? Que ela quer voltar de novo no meio das criaturas e mais do que o sol, remover a corrupção do germe delas para poder reinar e dominar no meio da família humana? Não é Deus que decide isso ou aquilo. Deus deu o livre arbítrio para a criatura. Então, a criatura que decide se ela quer isso ou ela quer aquilo. E, infelizmente, Adão decidiu, né, pela vontade humana e afastando-se da graça de Deus. E a justiça não confiou mais em Adão. E Deus não sentiu mais nem luz, nem calor em sua alma, mas agora, graças a Deus, Deus quer encontrar pessoas que Ele pode confiar. Foi o que eu fiz ao ouvir a voz de Deus e estou buscando, pois sinto essa necessidade de buscar a luz, colocando a minha semente exposta ao sol divino da palavra de Deus, por meio das orientações que recebo das minhas colegas, né, aqui na Divina Vontade, e vou sentir essa luz novamente e colocar no meu coração. E assim o reino da divina vontade vai crescendo mais e mais, se expandindo da minha alma. E o melhor, Deus quer não só eu, mas quer a todos nós que estamos sendo formados pela divina vontade para ter esse reino no meio de nós. Olha o que Jesus diz, né, para nós. A vontade divina, assim que pronunciou o Fiat na criação, formou um eco. Este eco divino levou consigo, conforme ressoou no vazio de todo o universo, todas as nossas qualidades e encheu céu e terra de nosso amor. Este eco, conforme saía do nosso Fiat, criava as coisas mais belas, céus, sóis, ventos, mares e muitas outras coisas. O eco permaneceu em cada uma das coisas criadas e mantém a vida do céu azul com todas as suas estrelas, a vida do sol e continuando o seu eco de luz e de calor, o conserva cheio de luz, íntegro e belo como o criou. O eco do Fiat é luz, é calor dentro da criatura. A luz é conhecimento, ou seja, a iluminação da palavra de Deus. O calor é o amor por ter recebido esta palavra que orienta o coração e que ilumina a mente.
Com isso, purifica a criatura humana e a semente da vontade humana que está dentro da pessoa é purificada, resgatada, renovada pela graça de Deus. A criatura precisa de ir, em busca disso, querer isso, desejar isso, unindo o fiat divino com o fiat da criatura. E isso vai renovando, e ordenando os pensamentos da criatura, porque Deus é quem vem trazendo, colocando a ordem nos pensamentos da criatura. Os pensamentos da criatura são todos desordenados, Apesar que tem alguns que têm um privilégio de ter digo assim, uma mente mais inteligente, um raciocínio lógico mais rápido que outros, Mas tudo é a graça de Deus agindo no coração e na mente da criatura. E quanto mais a criatura tem essa união com Deus, mais íntegra, mais fiel, mais amante de Deus ela é, mais graça ela recebe. E tudo isso é muito grande, é muito bonito, é incrível. Continuando aqui no trecho, Quando a divindade quer operar e reproduzir até nossa própria vida, nosso fiat forma o eco e o eco cria a forma o que nós queremos. Olha, também, ao instituir a Eucaristia, nosso fiat formou o eco investiu o pão e o vinho, e formou neles o corpo, o sangue, a alma e a divindade. Aquele eco ressoa ainda em cada hóstia e perpetua-se continuamente a minha vida sacramental. Então, a Eucaristia é algo incrível, não é? Onde Jesus se restringe até ficar no tamanho e formato da hóstia, tudo para ficar dentro da criatura, bem pertinho, Manter-se e dar amor, vida às criaturas, ficar dentro de nós, do nosso coração, onde é o verdadeiro lugar de Jesus, aqui na terra. Deus é tremendo, maravilhoso, pode recriar a sua própria vida. E é Ele que decidiu instituir o sacramento da Eucaristia e pelo fiat investiu no pão, o vinho e formou neles o corpo, o sangue e a alma, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo isso só para não nos deixarmos sozinhos neste mundo. E agora? Este eco ressoou na criação do homem, e este, ao subtrair-se do nosso querer, perdeu o eco. Não houve mais dentro e fora dele seu som doce, potente, harmonizador. Pobre homem, sem o eco do nosso fiat que lhe tinha dado a vida, não soube mais reordenar-se, não sentia mais nele o eco da luz do seu Criador, o eco do amor, o eco da ordem, da potência, da sabedoria, da doçura e bondade divina. Sem o eco do nosso fiat, o homem tornou-se uma criança que cresce sem mãe, como um estudante sem professor. Aqui nesse trecho, quando diz assim que a criatura seria uma criança sem pai e um estudante, não é, sem professor. Então, seria uma desordem total, não é? Uma criança, para se desenvolver, precisa dos pais, para amparar, acolher, educar e orientar. E o estudante também precisa do professor, porque o professor para o estudante é um livro aberto, um livro exposto para a criança, para que ela possa
se desenvolver, aprender a ler, desenvolver a escrita, a leitura, cálculos, né? E também o professor, é na sala de aula, né, que o professor ensina as crianças a respeitar os limites um do outro, né, por meio de brincadeiras, de música. Então aqui seria uma bagunça tremenda, não é? Se não tivesse pais e professores. Também não teria pais e professores se não tivesse filhos e estudantes. Então é preciso dessa ordem, dessa disciplina, dessas orientações. É básica, né, do desenvolvimento da pessoa. Assim como é preciso ter a criança, o filho, o estudante, um completa o outro. Não existiria um sem a falta do outro. Um precisa do outro. Vejo aqui que ficaria assim difícil, né? É complicado para o professor, o mestre, expor a sabedoria dele, transmitir o que ele conhece, o que ele gosta de fazer, se ele não tivesse o estudante. Então, o estudante é algo principal, né? É primordial na vida do professor, assim como o professor também é primordial no desenvolvimento do aluno. Um completa o outro, é uma troca, né, de conhecimento. Cada um tem um jeito peculiar de passar aquilo que sabe, aquele que sabe mais e o que sabe menos, para passar um para o outro. Assim como o nosso eco se retirou do homem porque este se subtraiu da nossa vontade divina, assim ao reconhecê-la, amá-la e não querer outra coisa que nosso Fiat divino, retornará o eco de nossa vontade em meio às criaturas. É propriamente isto, o reino do nosso Fiat, o regresso de nosso eco divino, não mais o eco distante que muitas vezes ressoou ao ouvido do homem desde que se subtraiu do nosso querer, mas o eco contínuo que ressoará no fundo da sua alma e que, transmutando-a, formará nela a vida divina, restituindo-lhe a ordem de como tinha sido criado. Então, Adão deixou, não é, essa voz do eco morrer dentro dele, essa voz de Deus, e trocou por outra voz, que é o eco da voz humana. Ele desistiu, largou de lado, ignorou, rejeitando, não é, as verdades que tinha aprendido. E se alguma coisa conseguisse fazer por si mesmo, fazia, mas fazia errado e só dava bagunça. Ele vai pelos sentidos dele próprio, dele mesmo, pensamentos dele, julgamentos dele, e viria, não é? Só uma desordem diante dessa pequenez da criatura. Mas quando a alma chama a Deus com esse princípio da palavra dele, como a orientação vem dele, como ele é o que pensou as coisas corretas, a alma vai se nutrindo das verdades que vêm de Deus, de forma que Deus pensa e não sai desse pensamento do que é de Deus, do que Deus gosta, do que Deus pensa, do que Deus nos ensina. Fica ali, conservando e sendo orientado por esse Pai, professor e mestre, que é Deus, e em suas ações sempre está o pensamento de ordem, de amor, de respeito, né? Não esquece dos conselhos que recebe da mãe, também das orientações que recebe do pai, tipo
Nossa, meu pai disse que isso eu não posso fazer porque não é bom, não é? Meu professor falou que não posso falar palavras assim porque são palavras feias, são palavrões. E diante de alguma situação, de alguma circunstância, também vem logo assim um pensamento diz: opa, Deus não gosta disso, então não vou fazer, não vou executar, né? Isso é o eco divino, que é essa voz santa ecoando no interior da criatura, levando essa criatura à ordem lá no princípio, não é? Com isso, a pessoa que converte-se, ela vai ter que voltar a essa ordem de ouvir essa voz dentro dela. Não, não vou falar palavrões, não vou pronunciar palavras feias, porque não agrada às pessoas próximas de mim, não agrada a Deus, né? É um outro exemplo também que vem, que é a pessoa, né, que gosta de beber e percebe que a bebida faz mal e para de beber, porque aquela bebida está fazendo mal para ela. Ou então a pessoa que gosta muito de comer, né? Exagerado. Então ela percebe que aquela comida está fazendo mal para ela, está fazendo ela dar dor de cabeça nela ou dá, faz ela engordar. Eu, por exemplo, parei, né, de jantar. Não é que eu não janto, tem hora que não tem jeito, sou convidada para ir em algum lugar e tem janta, né? E eu janto. Mas eu não gosto mais, eu tirei a janta do meu dia a dia, porque eu sinto mal sempre que janto, então eu evito, não é? E essa tomada de decisão minha de não jantar mais, então isso é o efeito do eco divino dentro de mim, dentro da pessoa. E assim a criatura vai retornar à ordem primordial da criação, ouvindo a voz do Criador constantemente dentro dela e fazendo as coisas como o Criador orienta, amando, seguindo-o, se reordenando pela ordem, pela forma como ele quer as coisas. Se a criatura percebe que algo não faz bem, então ela aprende, ela quer evitar aquilo que não faz bem, porque ela quer sentir bem. E esse sentir-se bem é incrível, né? É a graça de Deus agindo dentro da criatura, fazendo e mostrando para a criatura que ela é um mini Deus aqui na Terra, que ela pode estar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, que ela sempre vai estar representando essa graça de Deus e passando essa tranquilidade, essa paz, essa suavidade que vem do céu para as pessoas que estão próximas e também as que não estão tão próximas dela também. Bom, é isso. Vou terminando por aqui. Dei início a este momento com alegria e vou terminando com muita alegria e gratidão a Deus por este momento em que essa semente, né, que era danificada se expõe ao sol e vai sendo nutrida e renovada pela graça de Deus. Amém? Fiat.